Amém. Glória a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Amém. Fecha os teus olhos. Inclina o teu coração. Afina os teus ouvidos para aquilo que o Senhor tem para fazer hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. O Senhor já se mostrou, o Senhor. E sair da mesma maneira. Porque o Senhor é Deus que transforma, que liberta, que cura, que modifica os pensamentos e os sentimentos, Pai. E é isso que nós desejamos que o Senhor faça conosco, através da Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Deus. Eu serei apenas um instrumento em Tuas mãos. Por isso, vem com Teu Espírito e sopra neste lugar, de maneira forte e poderosa, para que nenhum inimigo que se levantar contra o conhecimento da Tua palavra permaneça de pé, mas que caia, que fique rendido, derrotado, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e que a igreja diga amém, aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos aqui na nossa primeira quinta-feira de 2024. E eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente vem trazer as primeiras palavras de um ano, a gente vem trazendo uma referência para a igreja, um direcionamento para o povo de Deus. Então eu me sinto na responsabilidade nessa noite de trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Aleluia. Abra comigo Mateus capítulo 7. Aleluia. Mateus capítulo 7. Oh, glória a Jesus. Versículo 7, diz assim, a partir do 7, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Aleluia. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é te dar uma notícia. E a notícia é: você sabia que você não é bom? Você sabia que eu não sou boa? Nós somos maus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Quem é bom? O Senhor. Amém? Ele é bom. A nós que somos maus, estamos limitados a apenas fazer coisas boas, porque bom mesmo é o nosso Pai Celestial. Amém? E sabe, uma das coisas que mais me deixa maravilhada na palavra de Deus, é que na palavra de Deus ela não tem meio termo. Ela não tem assim, olha, talvez se você fizer. Olha, se porventura Deus poderá te abençoar. Não fala isso. A palavra de Deus, ela é exata, ela é convicta, ela é pura e verdadeira. E ela está dizendo que se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, a porta se abrirá. Amém? Então eu quero te chamar a atenção
para isso, porque diante deste novo ano, essas deverão ser as atitudes daquele que vai chegar ao final desse ano com a sua vitória nas mãos. Ele vai pedir, ele vai buscar e ele vai bater, até que o Senhor venha e responda o seu clamor. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero chamar a sua atenção para 3 palavras que nós encontramos aqui nesse texto. Ele fala acerca de pão, de pedra e de peixe. Amém? Então, 2024 para as nossas vidas será um ano de pão, pedras e peixes. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Nós já vamos compreender a mensagem que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Aleluia! Anda um pouquinho comigo na tua Bíblia e abre Mateus capítulo 15. Mas não esquece dessas 3 palavras: pão, pedras e peixe. Aleluia! Mateus capítulo 15. A partir do versículo 31, vai dizer assim: a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero mandá-la embora com fome, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: onde encontraríamos num deserto tantos pães para alimentar tanta gente? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Nós acabamos de ler o texto onde relata a segunda multiplicação de pães e peixes. A primeira é aquela mais famosa, onde se alimenta mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Esta daqui diferente já são 7 pães e alguns peixinhos. Amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto é que no versículo 32 vai dizer que Jesus teve compaixão daquela multidão. Assim como ele continua tendo compaixão de mim e de você que está aqui nessa noite. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe daquilo que nos limita, daquilo que nos prende, daquilo que nos bloqueia. E é por causa disso que ele não desiste de nós. Amém? E o sentimento de Jesus por aquela multidão, o sentimento de compaixão era: porque eu não quero que eles desfaleçam pelo meio do caminho. Nós estamos no início de um ano,
E agora é muito comum as pessoas estarem animadas, as pessoas estarem fazendo planos, as pessoas estarem estabelecendo projetos. E ali animadas elas colocam toda a sua força, todo o seu desempenho, toda a sua garra. Mas Jesus sabe até quando esse ânimo vai durar. E o que Ele não quer é que chegue no meio desse ano e você já esteja desfalecido. Por conta das dificuldades, por conta das adversidades e das tribulações. E Ele está te dizendo que esse ano Ele vai ter compaixão de você. Que Ele não vai te deixar desfalecer no meio do caminho. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala: o meu Jesus terá compaixão de mim. Não me deixará desfalecer no meio do caminho. Amém? Glória a Jesus. Aí, lembra quantos cestos eles encheram com os pães que sobraram? Quantos lembram? 7 cestos cheios. Aí no capítulo 16, a palavra de Deus diz que eles resolveram ir para o outro lado. Para o outro lado de onde eles estavam. Eles atravessaram um rio. E no versículo 5 vai dizer: passando seus discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Eles discutiam entre si dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para os 5.000 homens? De quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000? De quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que tomasseis cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o fermento dos fariseus. Olha só que coisa interessante. Eles tinham acabado de sair de um grande e poderoso milagre de multiplicação de pães, onde ali foram recolhidos 7 cestos cheios. E a palavra está dizendo que ao viajarem mais um pouco, ao seguirem pelo caminho, eles vão se esquecer de levar pão. E essa palavra esquecer, na verdade, não é que eles não perceberam ou não prestaram atenção. Essa palavra, se esqueceram, ela está mais ligada à palavra negligenciaram. Sabe por quê? Porque eles confundiram sobra com migalha. Como assim, pastora? No capítulo anterior, no capítulo 15, a gente vai ver a história de uma mulher cananeia, que ela ia atrás de Jesus e gritava: tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela vinha gritando, até que Jesus para aquela mulher, e ali ele fala para ela algo assim, ó, no versículo 24, respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Olha o versículo 26, ele respondeu:
Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqueles discípulos tinham acabado de ver aquela cena onde uma mulher cananeia, que não era judia, recebe um milagre da parte de Jesus. Porém, ela fala algo, ela fala assim: olha, eu sei que eu não sou digna do pão, mas me dá pelo menos a migalha. Estão compreendendo até aí? Quando aqueles discípulos veem todos aqueles cestos de pães, e eles olham e dizem assim: nós não precisamos disso. Não somos como aqueles cananeus que vivem de migalhas. Não precisa levar isso. E tem muita gente deixando de experimentar algo poderoso da parte de Deus, porque tem confundido aquilo que sobra com migalha. O que sobra é a provisão que você precisa para continuar o seu caminho. E você não pode ser soberbo ao ponto de pensar que nunca mais vai precisar. E migalha é um pouco que já não serve para nada. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Quando, por exemplo, uma pessoa, ela está dentro de um relacionamento extraconjugal e ela pensa assim: não, a pessoa, ela tem um outro relacionamento, mas eu fico com esse restinho de sentimento que sobra para mim. Ela pensa que aquele que sobra, aquele sentimento que sobra pode satisfazer o seu coração. Mas na verdade o que aquela pessoa está recebendo é uma migalha. E Deus não te fez para viver de migalhas. Ele quer te dar um melhor. Vão ter momentos que você vai precisar do que sobra, mas não é migalha. Amém? Glória a Jesus. Então, amados, o que é o pão nessa noite? O que é o pão que nós vamos ter que pedir para o Senhor, para que Ele nos dê todos os dias? O pão são os milagres que vão suprir as nossas necessidades naturais. São os recursos, são o sustento que nós vamos precisar dia após dia. Amém? E eu creio que esse é o ano onde nós vamos viver muitos milagres de recursos. Recursos que nós nem estávamos esperando vai chegar até nós. Porque esse será o ano da multiplicação dos pães neste lugar. Será a multiplicação dos pães. E o que sobrar não vai ser jogado fora. Porque tem igreja sendo aberta. Tem vidas precisando serem alcançadas. E o que sobrar vai abençoar essas pessoas em nome de Jesus. Aleluia. O pão, ele é um alimento. Mas ele é um alimento que pode ser produzido pelo homem. Tem alguém aqui que sabe fazer pão? Glória a Deus. Eu quero pedir um pão fresquinho para você então amanhã de manhã. Pode mandar entregar lá em casa. Glória a Deus, estou brincando, gente. Mas o pão é um alimento que ele pode ser feito, produzido pelo homem. E esse pão pode ou não conter fermento. Amém? E aqui Jesus, ele fala algo muito importante.
ele fala assim para os discípulos: enquanto os discípulos estavam perdendo o foco, porque estavam preocupados pela falta de pão, Jesus estava querendo ensinar para eles algo muito mais profundo. Tem gente que está perdendo o foco daquilo que Deus está falando porque está preocupado com a falta do pão. E Jesus está querendo ensinar para ele algo muito mais profundo. Jesus disse assim: tende cuidado com o fermento dos fariseus. E qual será esse fermento? Aqui no final do texto, ele revela qual é o fermento. No capítulo 16, no verso 12, diz que o fermento dos fariseus era um ensino que eles estavam querendo que o povo aprendesse da parte deles. E qual era o ensino dos fariseus? Aqui nesse momento, sabe o que eles estavam querendo ensinar para o povo? Uma falsa doutrina de que Jesus não era o Cristo. Acompanha comigo a leitura no capítulo 16, nos primeiros versos. Diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal no céu. Jesus, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado, e de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não compreendeis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. Sabe qual que era o fermento dos fariseus? Jesus, se tu és o Cristo, nos dá um sinal. Nós queremos ver coisas miraculosas, maravilhosas acontecendo, e aí sim nós vamos te dar o crédito de que tu és o Filho de Deus. Sabe qual que é o fermento dos fariseus hoje? É quando você ouve alguém dizer assim, ó: se Deus é comigo, Ele vai me prosperar. Se Deus é por mim, Ele vai ter que me abençoar. Sabia que isso é um fermento do fariseu? Porque não se põe, não se questiona, não se pede um sinal desse para Deus. Só se você não conhecer o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, sabe como que ele se revela? 1 Samuel, capítulo 2. Na oração que Ana vai fazer, ela vai dizer assim, ó, no versículo 6 e 7. Ela vai dizer assim: porque o Senhor é Deus, e Ele tira a vida e dá a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir dela. É Ele quem empobrece e quem enriquece. É Ele quem abate e é Ele quem exalta. E eu acrescento mais ainda: e Ele não precisa dar satisfações a ninguém do que Ele faz. Então, se aquele que tem falta de pão começar a pedir para Deus um sinal, isso é um verdadeiro sinal de que aquela pessoa não crê em Deus. Porque se verdadeiramente ela crê em Deus, ela sabe que no momento certo, na hora que Deus quiser fazer, na hora que Ele resolver te abençoar, é isso que vai acontecer.
Você entende isso? Amém? Então não atente para o fermento dos fariseus, porque você não pode perder o foco por causa da falta do pão, porque você tem aquele que multiplica o pão na sua vida. Você não precisa estar preocupado com o que está ali diante dos seus olhos, porque aquele que é maior do que todas essas coisas, Ele está lá na frente já, providenciando o que você precisa. Amém? Glória a Deus. Então você traz o pão e Ele multiplica. Você não precisa do fermento dos fariseus para multiplicar o teu pão. Você não precisa dele. Você já tem aquele que tem todo o poder e autoridade. Amém? Glória a Deus. Aí, amados, vamos continuar lendo aqui. No versículo 13, no capítulo 16, no versículo 13. Lembra que Jesus, ele estava preocupado com a declaração, com o ensino de que estava sendo disseminado acerca da sua identidade, de quem ele era. Lembra disso? Por isso, no versículo 13 vai dizer: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí uns responderam: é João Batista. Outros responderam: é Jeremias, é Isaías, é um dos profetas. Mas aí Pedro se levanta e diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E ele vai dizer o que? Bem-aventurado Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou estas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro está falando assim: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando. Entenderam? Pedro estava falando isso. Eu não estou olhando para a falta do pão. Eu estou olhando para quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: é isso, Pedro. E sobre essa declaração que você acabou de fazer, eu vou edificar a minha igreja. E para se edificar, é necessário fundamentos. Quantos aqui ouviram uma palavra sobre fundamentos? A pastora Lu pregou esses dias atrás sobre isso. E qual que é o fundamento da igreja? Que Cristo é o Filho de Deus. Por isso, Pedro, ele é elogiado por Jesus, porque ele entendeu a revelação de todas as coisas. Ele entendeu que o reino de Deus não se trata de coisas. Ele entendeu que o reino de Deus é a pessoa de Jesus sendo fundamentada na terra. Amém? E aí, para quem entende essa revelação, escuta isso. Para quem entende essa revelação, Jesus vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele vai dizer algo mais profundo ainda. Ele vai dizer: e você vai receber uma chave. Não é qualquer chave, é a chave do reino de Deus. Onde tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. E tudo que você desligar aqui na terra vai ser desligado no céu. Sabe o que significa isso? A pedra é o altar edificado.
Lembra do altar que foi pregado na quinta-feira passada, aqui nesse altar? A pedra é aquilo que você utiliza para edificar um altar. E quando o altar da sua vida está edificado, acontecem duas coisas. As portas do inferno não podem prevalecer. E você tem autorização para mover os céus em teu favor. Você entende o tanto que isso é forte? Por isso que você precisa da pedra. Porque a pedra se trata das coisas espirituais. Daquilo que você edifica, mas não é aqui na igreja. Preste atenção nisso. É aquilo que você edifica na sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus amigos. É a obra de Deus que você edifica daquela porta para fora. Amém? Vocês perceberam que o inferno também tem uma porta? Quem tem a chave dessa porta? O próprio Senhor. Apocalipse 1:18 fala. E Apocalipse 3:7 também fala que ele tem nas suas mãos a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Fala também que ele tem em suas mãos, porque ele esteve morto, mas hoje ele está vivo. Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Entende de uma vez por todas. Não é a igreja que tem que ter medo do inferno. Entende isso? Porque tem um tantão de crente assim, ó. Um tantão. Que tem medo do diabo, que tem medo do inferno, que tem medo de demônio. Ai, não posso nem ouvir falar nisso, pastora, que eu já fico toda arrepiada. Entende de uma vez por todas que quem tem que temer é o inferno, que tem que temer a igreja. Porque quando a igreja começa a bater na porta do inferno, essa porta não pode ficar de pé. E a igreja bate, até que essas portas não prevaleçam e caiam por terra. Esse é o sentido verdadeiro. Amém? Então não é você que tem que sair correndo do diabo. É o diabo quem tem que fugir de você. Ele tem que ficar doido a hora que ele te ver levantar da cama de manhã cedo. O diabo tem que ficar endemoniado a hora que ele te ver pegando a chave do carro para vir para a igreja. Amém? Glória a Deus. E aí, amados? Então o pão é a nossa provisão natural, que Deus, você tem que ter convicção que Deus vai te dar esse ano. Amém? E as pedras serão necessárias para você edificar os altares da sua vida. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Mateus capítulo 4, no versículo 3, quando Jesus estava lá no deserto, o que Satanás falou para ele? Se és mesmo filho de Deus, pede que estas pedras se transformem em pães. Presta atenção numa coisa. Sua vida financeira, o altar que é edificado na sua vida financeira é através de dízimo e de oferta. É as pedras que você usa para edificar o altar da sua vida financeira. Aí o diabo vem e sopra no seu ouvido assim, ó, esse mês não vai dar. Pega essas pedras e transforma elas em pães. Porque Deus não vai te sustentar esse mês. Entenderam? É
por isso que você tem que crer. Porque é somente através da fé que os altares permanecem de pé. Amém? E para a gente encerrar, o que são os peixes? Mateus capítulo 13, vamos ler lá, rapidinho. Mateus capítulo 13. Mateus 13, a partir do versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia. Assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ler só até aí. Então o pão está falando do recurso, as pedras estão falando dos altares, das coisas espirituais, e os peixes estão apontando para a salvação de almas. Se tem um ano que você vai ter que orar mais do que nunca pela salvação da sua casa, é esse ano. Porque esse é o ano onde vai estar sendo lançada a rede. E os peixes vão precisar vir. Eles vão precisar chegar. Amém? E aí, a gente percebe através dessa parábola que os peixes, eles estão apontando para a salvação dos homens. E eu quero te desafiar nesse ano, assim como eu me desafiei. Eu falei, Deus, no 1º de janeiro eu falei, Deus, eu não quero terminar esse ano sem ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Não é ganhar só de evangelizar e falar e liberar a pessoa, não. É ganhar, de consolidar, fazer ela ficar firme na igreja. Eu tenho essa meta nesse ano. E eu tenho uma meta de resgatar alguém que esteja desviado dos caminhos do Senhor. E eu quero te desafiar a fazer isso. Eu falei, Deus, pelo menos uma alma, porque não tem como ser meia alma, né? Então, pelo menos uma alma, Senhor. Eu quero ganhar, de consolidar ele, ver ele firme, louvando e adorando a Deus junto com a gente aqui. Porque esse é um ano de salvação. Lembra do que Jesus falou para Pedro? O mesmo Pedro que fez a declaração reveladora de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Jesus fala para ele lá em Lucas 5, versículo 11? Eu te farei pescador de homens. Só que tem gente que está preocupada com a falta de pão e está se esquecendo do seu propósito, que é ser pescador de homens. Lembra disso, resgata isso, não deixa passar batido esse ano. Coloca isso no seu coração. Esse ano eu vou me tornar o maior pescador de homens que essa terra já viu. Aleluia. Amém. Aleluia. E aí, sabe o que acontece? Tem gente que até quer pescar uns peixes, mas querem pescar um peixe só se ele tiver uma moeda na boca. Lembra?
de quando Jesus manda Pedro lançar o anzol para pagar o tributo? E aí sai uma moeda da boca do peixe? Aí tem gente que está falando, não, eu vou até pescar, Jesus, mas só se esse peixe vir com a moeda na boca. Entendeu? Porque daí supre a minha falta de pão, né? Não é assim não, meu irmão. É pescar qualquer tipo de peixe. Aleluia! Agora, para a gente terminar, João 21, porque você precisa se lembrar disso, nesse ano, todos os dias. Você precisa se lembrar que você é um pescador de homens. Quanto à falta de pão, deixa que Deus cuida, deixa que Deus supre, deixa que Deus se encarrega disso. Mas não faça como Pedro fez. Olha só, gente. O mesmo Pedro que fez a declaração reveladora de quem era Jesus. O mesmo Pedro que foi chamado para ser pescador de homens. Depois, quando Jesus tinha morrido, olha o que ele vai fazer. João 21. Versículo 4. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram, o que eles viram? Brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus aqui tinha morrido, os discípulos estavam tristes. Pedro levanta e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Sabe aquela hora que você fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde. Não tô nem aí para nada. Foi essa atitude de Pedro. E Jesus foi lá resgatar ele, fazer ele se lembrar qual que era o chamado dele. Pedro, eu não te chamei para você trabalhar para você mesmo. Pedro, eu te chamei para você ser pescador de homens. E aí Jesus prepara ali um banquete. E nesse banquete tem brasas acesas. E possivelmente essas brasas, elas estavam por cima de pedras. Porque a palavra de Deus diz lá em Levítico 6:11, fala que o fogo do altar não pode se apagar. Amém? E por cima dessas brasas tinha pão e tinha peixe. Sabe qual que é a mensagem que Jesus está falando? Ele está falando assim: eu vou te alimentar, mas eu também quero salvar a tua casa. Eu também quero salvar a tua família. Quero salvar os teus amigos. Até aquele vizinho chato que você não gosta dele. Também quero salvar ele. E aí, ele começa um diálogo com Pedro, depois que Pedro já está na praia, já colocou a túnica, né? Porque Pedro estava tão assim, loucão da cabeça, que ele tinha pulado no mar assim, sem roupa. Pedro já está, né, recomposto ali.
E Jesus começa a falar para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Tá bom, Jesus. Olha aqui o versículo 18. Em verdade te digo, quando tu eras mais moço, te vestias a ti mesmo. Mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te vestirá, te levantará para onde não queres. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então ele disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim: Pedro, eu te chamei para você ser pescador de homens. E você precisa levar isso a sério até o fim. Não importa se até no último momento da sua vida você tiver que fazer isso. É para isso que eu te chamei. Para você ser um pescador de homens. Não é para você ficar embaraçado com as coisas dessa vida. Não é para você ficar preocupado porque algo não deu certo, porque aquele sonho não aconteceu, porque aquele projeto deu por água abaixo. Não é essa a visão, Pedro. Eu te chamei para você me servir e me servir até o fim. E Pedro, vendo João, que era o queridinho de Jesus, vira para Jesus e fala: e esse aí, Senhor, o Senhor não vai falar nada para ele? Sabe quando a gente está naquela situação que a gente está se esforçando, que a gente está buscando, que a gente quer muito as coisas de Deus, a gente olha para o lado e vê um irmãozinho que talvez não está se esforçando tanto. Às vezes ele é até mais abençoado que a gente. E aí a gente fala assim: Jesus, como assim? E esse aí, ó. E Jesus está falando para mim e para você, assim como ele falou para Pedro. Ele falou assim: Pedro, acorda. Quanto a João, se eu quiser que ele fique vivo até o dia que eu voltar, ele vai ficar. O negócio dele comigo é outro. Quanto a você, cria vergonha na sua cara e me segue. Se você não entendeu o recado, meu irmão e minha irmã, tá difícil o negócio. Porque o recado de Jesus para mim e para você hoje é esse. Para de se preocupar com quem está do teu lado. Foca naquilo pelo qual eu te chamei. E esse ano é um ano de pão, é um ano de pedras e é um ano de peixe. Se você pedir pão, ele não vai te dar uma pedra. Como assim, pastora? Deus sabe das tuas necessidades naturais. Se você pedir pão, ele não vai ficar te enchendo de unção, de coisas espirituais, entende? O Senhor é coerente. Se você pedir pão, é pão que ele vai te dar. Se você pedir peixe, não é uma cobra que você vai receber dele. Se você orar pela sua família se converter,
Você não precisa ficar preocupado. Ai, meu Deus, a retaliação. Ai, meu Deus, o diabo. Ai, meu Deus, o inimigo. Lembra, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então esse é um ano de você clamar a Deus pela salvação da sua casa. Porque é isso que Ele vai trazer sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa se lembrar. Para que você está aqui?